o nosso vídeo de hoje é como responder as perguntas mais difíceis das host families. Vamos lá? Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Bom, dear, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre um tema muito importante para quem está se preparando para o programa au pair. Como responder aquelas perguntas difíceis que podem surgir durante a entrevista com a host family. As entrevistas são uma grande oportunidade, dear, de mostrar as suas qualidades, mas algumas perguntas podem ser bem desafiadoras. Mas não se preocupe, eu vou compartilhar aqui algumas perguntas comuns, explicar o que a família quer saber e dar dicas de como responder de forma clara e segura. Então vamos lá para as perguntas. As famílias, elas podem perguntar, como por exemplo essa: How do you handle conflict situations with children? Como você lida com conflitos com crianças? O objetivo dessa pergunta, dear, é entender se você consegue manter a calma e resolver os conflitos de forma construtiva. Então, uma boa resposta para ela seria: I like to handle conflicts in a respectful way, and I always try to understand what caused the problem. Então, nessa primeira parte, você pode falar que você gosta de lidar com conflitos de uma maneira respeitosa e sempre entender o que causou o problema. If the children are frustrated, for example, I listen to them and try to offer a solution that helps them to feel better. Então, se uma criança, por exemplo, está frustrada, eu gosto de ouvi-las e entender para oferecer soluções que a deixem melhor, ok? Então, o conflito pode ser com a criança, com a host family, e essa resposta é para uma ou outra. Então, ao invés de colocar aqui kids, você pode falar host family. Uma segunda pergunta seria: What was the most challenging situation you faced with a child? Então, qual foi a situação mais desafiadora que você enfrentou com uma criança? O objetivo dessa pergunta aqui, a família está querendo entender e avaliar como você lida com situações estressantes. Então, dear, compartilhe uma experiência que foi desafiadora para você e mostre o seu preparo para lidar com esses momentos complicados. Sempre, dear, traga uma experiência que foi desafiadora, mas que você lidou bem com ela. Como, por exemplo, once I was caring for a child who was very anxious about the first week of school. It was challenging to help her, but I took a deep breath and used calming activities to help her feel secure. Então, pode ser uma coisa, né? uma experiência desafiadora. Uma semana, uma vez, eu trabalhei com uma menina que era o primeiro dia da escola dela, então isso deixava ela muito ansiosa. E foi uma situação desafiadora para eu acalmar a criança. Então, eu sempre respirava fundo, a gente respirava fundo e eu fazia atividades para acalmá-la e deixá-la mais segura. Então, foi uma experiência que você lidou bem. Sempre traga uma experiência assim. Uma outra pergunta pode ser: How would you adapt to a routine that may not be what you expected? Então, como você lidaria com uma rotina que não é muito o que você esperou? Dear, essa situação acontece com muita frequência. E com essa pergunta, a família quer avaliar a sua flexibilidade e a capacidade de adaptação. Lembra que no nosso application a gente coloca que a gente é adaptable, flexible, e essa é a hora de mostrar que você é realmente.
Então, uma resposta poderia ser: I understand that each family has its own routine, and I'm willing to learn and adapt to whatever works best for everyone. Então, você pode falar que você entende que cada família tem a sua rotina e que você está disposta a aprender e adaptar por qualquer situação que funcione para ambos os lados. Então, não é só o que a host family quer fazer, não é só o que você quer fazer, porque afinal, todo mundo tem que ser flexível e adaptável nessa situação, não é mesmo, dear? Bom, uma outra pergunta pode ser: If something serious happened while you were watching the child, what would you do? Então, se algo sério acontecesse enquanto você está cuidando da criança, o que você vai fazer? A família quer avaliar a sua habilidade em lidar com crises, dear. Então, uma boa resposta seria: In an emergency, my priority would be the kid's safety. After, I would notify the parents and follow the family's emergency procedures. Então, você pode falar que a sua prioridade seria a segurança da criança. E depois você falaria para os pais e seguiria os procedimentos de emergência. Se uma emergência muito emergência, você vai ligar para o 911, por exemplo, ou levar a kid para o hospital, ou ligar para o médico da kid. Então, enfim, a sua host family vai te dar as direções. Mas no primeiro de tudo é se certificar da segurança da criança, ok, dear? Essa é uma boa resposta. Uma outra pergunta seria: How would you feel about caring for children of different ages? Como você se sentiria cuidando de crianças de idades diferentes? Aqui, dear, a família quer testar a sua adaptabilidade para lidar com diferentes idades e diferentes necessidades. Uma boa resposta seria: I find it challenging and interesting to take care for children at different stages. I enjoy adapting activities for each age, making sure they each get the attention and appropriate stimulation they need. Então, você vai falar que você acha desafiador e interessante cuidar de crianças em diferentes estágios e que você gosta de adaptar as atividades para cada idade, se certificando que cada uma tenha a atenção e estimulação que eles precisam. Okay? Então, essa é uma boa resposta. Aí, uma outra pergunta seria: What would you do if the child refused to eat or sleep? O que você faria se a criança se recusasse a comer ou dormir? Aqui, dear, a sua host quer testar a sua capacidade de lidar com essas situações que são comuns e estressantes e até frustrantes, não é mesmo? A nossa vontade é falar: não vai comer? Então não come. Mas a gente não pode falar isso para host mom, não é mesmo? Então, você vai falar assim: If the child refuses to eat, I try to offer other options. If they don't want to sleep, I create a relaxing bedtime routine with stories or calm music. Então, a gente tem que falar o que elas querem ouvir, dear, que é: se a criança se recusar a comer, você vai tentar outras opções que você pode ali preparar rapidamente. E se a criança não quiser dormir, você então criaria um ambiente relaxante, uma rotina de bedtime, né, da hora de dormir, com histórias ou música, criar então uma rotina para a criança se sentir motivada a dormir. É cada coisa que a au pair tem que falar, dear. E fazer também, viu? Meu Deus, é cada uma. Mas a gente vai se adaptando, dear. Não pode ser muito rígida e também não pode ser muito
lenient, né? Deixar muito a criança fazer o que quer. Então, aos poucos, você vai, quando você estiver com a família, você vai lidar com essas situações da melhor maneira. Mas na entrevista, é igual entrevista de emprego, a gente tem que falar o que eles querem ouvir, não é mesmo? Bom, essas foram algumas perguntas difíceis e sugestões de como responder elas, Dir. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a se sentirem mais preparadas e mais confiantes para as entrevistas de au pair. E lembre-se, se você mantém a calma e responde com clareza, você já está mostrando uma habilidade muito importante para o dia a dia com as crianças. E Dear, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e de se inscrever no canal para mais dicas. E claro, compartilhe aqui nos comentários como foram as suas entrevistas, se vocês já enfrentaram alguma pergunta desafiadora. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!